Saudações, Irmandade, Makoto Tata hoje falando. Venho aqui convidar todos vocês para participar desse projeto que eu estou lançando, que vai iniciar agora a partir de 1º de novembro, que nós estamos chamando de Imersão na Graduação Conebras. Um projeto que irá do primeiro ao 12º grau, com uma progressão de conhecimento de tudo que levou à construção da ideia Conebras, da filosofia Conebras. Um conhecimento esse que foi conseguido através de pesquisas, através de leituras que eu fiz, de vídeos que eu assisti, de filmes que eu assisti, de documentários, de entrevistas, de palestra. Então, tudo que foi construído desde muito antes de eu pensar na Conebras. Então, meu intuito é fazer com que vocês tenham completo compreensão, ou o mais próximo possível, né, visto que a completude disso é muito individual e muito pessoal. Então, que vocês tenham o mais completo conhecimento que for possível de tudo que levou eu chegar num estágio de ser intuído pela ideia da filosofia Conebras, da missão Conebras, né? Então, a história que eu tenho por trás disso, até mesmo quando eu faço meu próprio Sankofa individual, né, que é conhecer o meu passado. Acho que quando eu conheço o meu passado, eu entendo por que hoje eu estou pensando dessa forma e consigo até prever como que eu vou pensar futuramente, eu consigo desenhar esse projeto. Então, no conhecer o meu passado e no respeitar do conceito de Sankofa, eu quero trazer para vocês toda a minha formação, tudo que eu li, tudo que eu procurei pesquisar, tudo que formou o meu conhecimento, o meu saber, até chegar ao estágio de eu pensar na Conebras e, a partir daí, buscar pessoas para compartilhar a ideia da Conebras e desenvolver esse conceito. Então, essa é a minha base, que vem desde pesquisa do princípio da humanidade, da história do continente africano, da divisão do continente africano, da exploração do continente africano, do processo de escravidão, dos impérios africanos, das filosofias eurocêntricas, todo esse conceito que a gente tem na formação eurocêntrica. Então, toda essa mistura, tudo isso daí me fez desenvolver uma teoria que eu quero compartilhar com vocês, que é a filosofia Conebras, né? Então, eu quero que vocês entendam a base para compreenderem a construção, conhecendo tudo que me levou e tudo que me faz pensar da forma como eu penso, ou através da qual eu desenvolvi a ideia da Conebras e compartilho com vocês a lapidação. Então, esse projeto vai começar agora no dia 1º de novembro, com o grau 1, tá? Que vai até o grau 12. O 12 é um número simbólico para mim e para a Conebras, né? E para nós, afrodescendentes, também. Tem algumas coisas que o número 12 pode ser associado como data importante para nós. Então, dentro desses 12 graus, eu pretendo dividir em cada grau todos os conceitos, todas as informações que eu aprendi e que eu tive contato. Seja livro, seja filme, seja vídeo, seja palestra, seja um texto, seja a letra de uma música. Então, eu não vou passar para vocês nada que seja assim, ó, eu desenvolvi uma teoria e estou aqui expondo para vocês uma teoria. Não, o que eu vou passar nessa modulação, nessa graduação, são as informações que eu absorvi que deu origem à Conebras. É lógico que dessas informações, aquilo tudo passou por uma peneira. Teve coisa que a gente pegou, teve coisa que a gente descartou. Tá? Mas foi daquele texto que eu tirei uma ideia. As outras eu descartei, mas dali veio alguma coisa. Então, eu quero compartilhar com vocês toda essa estrutura que formou a minha ideia, que me deu a base para servir como origem para a Conebras. E essa estrutura vem desde lá do início da humanidade, as coisas que eu li sobre o início da humanidade, as coisas que eu li sobre a divisão do continente africano, as coisas que eu li sobre os filmes que eu assisti, sobre Patrick Lumumba, sobre Steven Biko. Então, eu vou compartilhar todo esse material com vocês, para vocês entenderem de onde que eu tenho as inspirações e de onde que me vêm as ideias para trazer para dentro da Conebras. E isso, todo esse conteúdo que está aí constituído aí, eu não comecei a estudar isso a partir da Conebras, é uma coisa que já vem comigo desde a minha infância. Então, eu tenho aí alguns 50 anos de estudo e pesquisa de interesse nesses temas. E é esses temas que eu quero. Lógico que não dá para compartilhar tudo, né? Ficaria praticamente impossível eu passar para vocês tudo que eu li, tudo que eu assisti, tudo que eu ouvi. Então, eu vou tentar passar algumas coisas quase como uma indicação. Olha,
eu estive nesse caminho aqui, né? Então, ali você vê aquilo e, a partir dali, você vai buscar também outras coisas que sejam correlatas com aquele tema, tá? Então, por isso que vai do grau 1 ao grau 12. O grau 1, nós vamos falar sobre, eu posso até compartilhar aqui com vocês um pequeno resumo, né? Então, o grau 1, nós vamos falar sobre a parte que eu vou chamar de Sankofa, né? O que vai ser a Sankofa? Né? Vai ser o olhar para trás. Então, nós vamos começar no grau 1, falando lá de como começou a humanidade, como que era o continente africano, as teorias de Cheikh Diop. Tá? A gente vai falar sobre o pensamento dele e algumas coisas que vídeos, entrevistas, alguns em inglês, que daí você vai ter que usar lá a legenda, alguns filmes e documentários que estão na Netflix, quem não tiver, procura no YouTube palestras ou oportunidades semelhantes em que essas pessoas falam sobre esses temas, né? E depois do grau 1, a gente vai para o grau 2, onde nós estaremos falando, vou botar aqui, onde nós estaremos falando sobre as uniões para o Holocausto Negro, né? Quais foram as nações, os governos, as estratégias que utilizaram para criar o Holocausto Negro? Então, isso vai ser o grau 2. No grau 3, vamos falar sobre as estratégias que usaram para as nossas lavagens cerebrais, né? A carta de William Lynch, o síndrome de Estocolmo, o síndrome do impostor, Pelourinho, Capitão do Mato, e tudo, sabe? Então, a ideia é, dentro de cada um desse grau aqui, eu trazer para vocês uma série de informações que vão dar entendimento dessa graduação e, no conjunto, vai dar entendimento do que está no conhecimento que sustenta a Conebras. Tá? Até chegarmos à ideia ao momento em que eu tive a intuição, em maio de 2019, quando então surgiu a ideia da Conebras. Surgiu a ideia da Conebras, depois veio o livro, e aí a gente começa então a partir dali, a partir do grau 5, né, falar mais especificamente sobre a Conebras e as propostas que nós vamos trazer. E qual que é o objetivo maior? Tá? Eu já tenho aqui meus 70 anos de idade, e não sei nem se eu vou conseguir chegar até o 12º grau para explicar para vocês, né? Isso aí não cabe a mim, cabe a Deus decidir, mas eu quero passar o máximo possível disso, porque nós precisaremos de muitos líderes, nós precisaremos de muitos mentores, e cada um que chegar a partir do 3º grau, por exemplo, ele já pode também fazer sua própria mentoria e criar grupos para explicar sobre o grau 1. A ideia é que cada mentor, cada graduado, pule o imediatamente anterior ao grau que ele está, né? Então, se ele está no grau 4, ele não pode dar aula para o grau 3, mas ele pode dar para o 1 e para o 2, né? Se ele estiver no grau 5, ele pode dar para o grau 1, o grau 2, o grau 3, tá? Sempre deixando um de intervalo, tá? Então, a ideia é essa. Então, a minha preocupação e a minha intenção nesse sistema de graduação é formar o maior número de mentores, o maior número de pessoas que possam também criar imersões e divulgar por todo esse Brasil. Nós sabemos que somos mais de 100 milhões de pessoas. Imagine quantos cursos de mentoria nós vamos ter que fazer e de quantos mentores nós iremos precisar. Por isso que eu estou chamando de dinastia dos mentores Conebras. Né? Vamos formar uma escola, um grupo de mentores que estarão divulgando a história da Conebras, tanto do que antecede como base da Conebras em si, como da ideia transformação que a Conebras vem propor. Né? Então, eu espero que vocês venham participar disso. Estamos com um processo inicial, o valor é extremamente um mínimo necessário, tá? Tenho certeza absoluta disso, que esse valor que está sendo cobrado de R$ 500 ou de 450 pagamento à vista, pagando R$ 100 por mês, mas não paga uma hora de pesquisa do que foi feito. Tá? Não paga. Os R$ 500 não pagam uma hora das pesquisas que foi feita e das pessoas que vão estar envolvidas. Então, realmente, é um valor assim simbólico, mínimo, e talvez de lançamento, não sei, pode ser que mais para frente a gente vai poder ter uma experiência, né? Fazer uma leitura dessa experiência aqui e ver se esse valor está sendo suficiente. Né? Talvez a gente, não sei, não vou dizer que vai aumentar ou vai diminuir, mas é uma primeira experiência que nós estamos fazendo. Então, repetindo e confirmando para vocês, não sou nenhum teólogo, não sou nenhum filósofo, não sou nenhum doutorando.
Eu só quero criar lideranças para a Conebras, para dar continuidade e garantir a continuidade da Conebras com conhecimento de causa. Eu preciso formar sucessores das lideranças que estão aí, e esses estão aí, inclui a mim também. Tem que ter pessoas para continuar, porque o nosso projeto é a longo prazo, não pode terminar no grupo que está aqui. Então, nós precisamos formar novos líderes, precisamos formar novos diretores, precisamos formar novos presidentes, vice-presidentes, e isso tem que ser feito com conhecimento de causa. Porque se não tiver o conhecimento da causa, não vai dar o valor e a importância que é necessária. E aí a tendência é vir a ser uma falência nas próximas mãos, né? Porque eles não vão estar imbuídos da base, não vão estar imbuídos de alicerce. Então, no menor vento que vier, a Conebras vai falir. Então, a minha preocupação é formar pessoas com a mesma convicção que eu tenho, da importância, do valor e da riqueza que é a proposta da missão Conebras. Então, vai ser um curso, sim, puxado, porque é muita informação para pouco tempo, mas eu tentei pegar símbolos dessa informação. Se eu for pegar tudo, não dá. Eu vou pegar uma dica de um livro, se você tiver disponibilidade, você lê aquele livro e lê outros que falam sobre o mesmo tema. Eu vou te indicar um filme, se você tiver precisado, você assiste aquele filme e lê, e assiste também, procure ver outros. Uma palestra, procure ver outras palestras da mesma pessoa. E eu vou dar dicas nesse sentido, tá? Então, eu espero que a gente venha a ter interessados em dar continuidade e garantir o futuro da Conebras, que depende de nós. Eu não poderia fazer um processo fechado, tá? Então, tanto será para pessoas internas como para pessoas externas. Então, estamos divulgando para todos. Cada grupo desse vai ser formado de 48 pessoas. Por que 48? Porque depois eu divido em 4 grupos de 12, que vai ser um processo de 4, 5 meses, onde a pessoa vai ter recebendo esses conteúdos, e depois, no mês que a gente se separa para fazer a imersão, são 4 fins de semana. Então, vai 12 em um, 12 no outro, 12 no outro, 4 vezes 12, 48, tá? Então, depois desses 48 aqui terminarem, os 4 meses, daí a gente para uns 2, 3 meses aí, e depois retoma para fazer o segundo grau. Tá? E aí, só quando a gente concluir o terceiro grau, é que daí a gente vai abrir uma nova turma para o primeiro grau. Tá? A ideia é a gente fazer mais ou menos aí cada grau durante uns 6 meses, né, entre descanso e atividade. Então, se a gente fizer o primeiro grau agora, o segundo vai para o segundo semestre de 2025, né? O terceiro vai para o primeiro semestre de 2026. Então, provavelmente no segundo semestre de 2027, a gente vai estar construindo novamente uma turma para o primeiro grau. Daí já estaremos com uma turma concluindo o terceiro grau. Bom? Então, está aí o convite para vocês, compartilhe com vossos contatos, com vossos irmãos e irmãs, para que venham fazer parte desse curso, para que venham fazer parte desse investimento que irá se multiplicar de forma exponencial por todo o Brasil. Está aberto a todos, procurem a irmã Andressa, procurem as pessoas que estão no staff do grupo para tirar qualquer informação e vamos lapidando. Eu peço para vocês, antecipadamente, que tenham a compreensão e a sensibilidade de que é nossa primeira experiência, não somos nenhuma escola profissional de curso de imersão, que é coisa assim, é a nossa primeira experiência, que tenham essa compreensão, tá bom? As imersões vão ser feitas aqui na cidade de Mogi Guaçu, onde eu pretendo fundar ainda a Casa de Cultura Conebras, então eu acredito que até fevereiro esse espaço vai estar definido, tá? Ou por um caminho ou por outro. Se a gente não conseguir montar uma confraria para montar a Casa de Cultura, talvez o próprio valor que a gente venha receber aqui da imersão já vai ser o valor para a gente alugar essa casa. Que vai acontecer, vai acontecer. Tenho certeza absoluta. Só se não tiver ninguém interessado. Tá? Mas se nós tivermos pelo menos 12 pessoas, tem que ter no mínimo 12. Se tiver pelo menos 12 pessoas interessadas, vai acontecer a imersão e vai acontecer a inauguração da Casa de Cultura no mês de fevereiro. Venham fazer parte disso, tem informação, tem alguns benefícios, vai ter bolsa, se inscrevam lá e vejam qual o critério para pegar bolsa. Já vou adiantar, vai ter uma bolsa de 100% para o mais antigo que se inscrever e vai ter uma bolsa com desconto, acho que de 30% a 40% para o segundo mais antigo. Tá? Então, dos 48, teremos 8 com bolsa, tá? E 40 pagante. Tá? Menos que isso não tem como a gente fazer, porque a gente, é um valor que não existe. Né? Um valor que não existe. Por R$ 500, você ter 4, 5 meses de conteúdos.
e depois ter mais um fim de semana incluso, sem custo de hospedagem, por R$ 500, não existe imersão nesse processo dessa forma. Mas o nosso intuito não é faturamento. O nosso intuito é gerar novos mentores para garantir a continuidade da Conebras por todo o Brasil. Então, obrigado a todos. Espero que compreendam o nosso esforço, que não sejam tão críticos, né? Que não sejam tão exigentes, mas que compreendam a nossa dedicação, o nosso amor de estar fazendo aquilo que a gente consegue fazer para que a missão Conebras avance. Muito obrigado a todos. Conebras, reunindo forças, Makota Tata hoje.